Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no mercado do feijão. Um mercado que vem tentando se sustentar aí, principalmente nesse momento em que a oferta começa a aparecer com um pouco mais de intensidade mas tem um detalhe que é muito importante de se dizer, que é a qualidade do feijão que está se mostrando agora. Isso está obrigando principalmente os compradores a buscar esse feijão de qualidade, porque esse feijão de qualidade está sendo aí bastante procurado, principalmente pela dona de casa, pelo consumo lá na ponta final. Quem vai explicar melhor essa história para a gente é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Está aqui já o Marcelo com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Que momento é esse, Marcelo? A gente tem aí uma oferta que está aparecendo e que já era esperada aparecer, mas tem também uma qualidade que está chamando a atenção, é isso? Sim, boa tarde a você, Alex, e aos produtores. Realmente, nós estamos vivendo, em vários aspectos, um momento único no nosso setor aí de feijão, em vários feijões. Do ponto de vista do consumidor, o consumidor está tendo, praticamente em todas as marcas, um feijão de boa qualidade. Por quê? Porque o feijão que fica guardado um feijão que escurece, que fica guardado, por algum motivo estava armazenado, um feijão que tenha sofrido algum tipo de dano mais importante, como, por exemplo, excesso de chuva, tem brotado, a qualidade dele vai deixando a desejar. E agora, com os estoques praticamente todos sem feijão comercial, todo mundo vendeu o que tinha nesse primeiro semestre, até feijões que estavam por algum motivo guardados há 1 ano, 2 anos, tudo foi vendido do feijão carioca. E o feijão que tem disponível agora é um feijão de excelente qualidade. Então, do ponto de vista de consumo, nós entendemos que, inclusive, há a possibilidade de que o consumo tenha uma certa reação em função da qualidade, né? A gente vê isso no nosso dia a dia. Se você experimenta um feijão que está delicioso, é difícil que você fique ali naquela meia conchinha, né? Você acaba pegando mais alguma coisa. E o consumidor, com certeza, assim como nós, que somos consumidores, acaba reagindo a essa qualidade. Mas isso é um reflexo do consumo lá na ponta final, mas que chega na ponta produtora, o produtor recebe por isso, Marcelo? O mercado caiu algumas semanas atrás aí sem ter uma razão. Ele tinha a expectativa de uma safra que iria começar. Quando a safra começou, os produtores não estavam pensando em vender a menos de R$ 200, e o mercado achava que isso poderia acontecer. Uma vez que o mercado sentiu que não iria baixar, começou a comprar, começou a repor os estoques, e veio o período de início de mês, e nós tivemos um volume bastante interessante vendido, e isso fez com que os preços retornassem aí final da semana passada e já hoje, né, sábado, inclusive, teve negócio de feijão carioca, entre 215 até R$ 230. E não vai nos espantar se até o final do mês, ou início do mês de agosto, nós tenhamos novas reações no preço. Mas é uma recuperação de preço em função da qualidade, em função da demanda. Dá para entender de onde que vem essa reação? Principalmente do volume disponível. O volume disponível não será grande. Nós temos o menor estoque, porque sempre você tem algum feijão guardado, algum produtor tem algum volume guardado, perdeu a hora de vender, existe alguma coisa sendo armazenada. E nesse momento nós não temos nada armazenado. Então o que tem é o feijão que está sendo colhido. E os produtores sabem disso e vão buscar remunerar esse feijão de acordo com essa informação. Então, a nossa expectativa é que, de agora até o início do ano que vem, é bem provável que nós tenhamos aí um desafio bastante grande para o Ministério da Agricultura manter esse abastecimento, porque não tem da onde você importar feijão carioca. Carioca não se consome em outros países. Feijão preto, nós tivemos perdas também está tendo uma reação.
Nunca nós vimos em reais o preço que está sendo praticado agora, né, R$ 260, nem em 2016. Ele está mais caro que o feijão carioca. E dificilmente ele vai diminuir o preço, porque nós não temos safra para entrar. O volume que tem disponível no Mato Grosso, né, os produtores de lá vão administrar ali a comercialização desse feijão, e ele não vai sair barato de lá. Da Argentina, estamos disputando com o México. O México vai importar um volume importante esse ano. Então, a nossa situação de abastecimento é crítica. É bem provável que nós tenhamos isso discutido na Câmara Setorial e também no Conselho Brasileiro do Feijão, em função de que não é possível um país como o Brasil não ter chegado ainda ao ponto de que a organização leve o produtor a aproveitar esses momentos e também a gente evitar que o consumidor seja penalizado como vai ser penalizado de agora até o início do ano que vem. Em função dos problemas de clima e também em função de que sempre que você tem bons preços em soja e em milho, alguma coisa vai ser plantada a menos. Bom, mas, enfim, a gente tinha uma expectativa de que a oferta desse feijão irrigado ou de terceira safra, ela seria justa, porém ela estaria concentrada num período só. Se a gente tivesse que dividir a safra no período que ela tem que atender, estaria bem justa ali a questão da oferta. Agora você está trazendo um outro elemento, que é a oferta até o final do ano, então, que pode ser deixada de lado em função da competição aí com a soja, por exemplo. É isso, Marcelo? A primeira safra do ano que vem, ela deve começar a ser plantada. Em algumas regiões, há a recomendação que se plante a partir do mês de agosto. Isso vai acontecer em áreas menores do que seria o recomendado. Uhum. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, todo esse período é período de plantio da primeira safra. A soja estando com bom preço, há todas as indicações de que os produtores vão aproveitar os preços da soja e diminuem a área de feijão. Ora, se a primeira safra do ano que vem ela poderia ser colhida, parte dela em novembro, dezembro, e não vai, e a gente vai acabar consumindo o estoque que a gente tem agora, concentrado no mês de julho e agosto, vai consumir ele até o mês de outubro, novembro, então a gente vai ter um período de menor oferta até entrar a próxima safra lá em janeiro, fevereiro. Por que é interessante essa recomendação? Porque os produtores que têm feijão agora podem ter uma tranquilidade na comercialização, não precisam se afobar porque vão estar colhendo agora durante o mês de julho e agosto. Há um longo período aí para comercializar esse feijão, principalmente sendo ele um feijão de escurecimento lento. Né? Eu sempre bato nessa tecla, por quê? Porque isso é ainda uma novidade no nosso mercado. Né? Não é recente toda essa situação, essa possibilidade de ter um feijão que permita uma comercialização mais lenta. E é isso que a gente vê acontecendo com o feijão carioca. Pois é, e daí, enquanto você se ajustava aí, eu aproveitei aquela informação que você trouxe do feijão preto e fiz uma conjectura aqui, eu queria saber da sua opinião. O feijão preto serviria como uma alternativa aí, de abastecimento do mercado nesse momento em que a oferta do carioca tivesse aí mais restrita. No entanto, nem isso a gente vai ter esse ano, por causa dessa disputa com o México que você colocou. Tá certo isso, Marcelo? Tá certo. E algo que também vem chamando a atenção, eu comentei na primeira entrada ali, na primeira fala, que nós tínhamos várias coisas acontecendo no mercado. Uma delas é essa situação do feijão preto, que ele não vai ser um substituto para o feijão carioca. E a outra é que o feijão calpi da Bahia, aquele pingo de ouro, é um feijão que tem se mantido caro. É um feijão que vem sendo negociado de R$230 a R$250. Então, ele também não vai ser uma opção barata ao feijão carioca. Né? Ele passa a ser uma opção a partir do momento que o feijão carioca tem uma valorização muito forte, e aí sim eles passam a ser, eventualmente, uma opção.
Mas aquela opção barata que a gente sempre tem do feijão calpi, que é extremamente nutritivo, mas é mais barato, do feijão preto, que, sim, nós podemos buscar na Argentina, uma que nós vamos disputar, como você bem colocou, com o México, e outra que o dólar também é um dólar que não estimula a importação. Bom, daí, então, o que a gente conclui disso? A gente vai ter, possivelmente, um mercado mais disputado aí, seja pelo feijão preto, seja pelo feijão carioca ou pelo próprio calpi, como você colocou. E daí a sua sugestão primeira, vender sem pressa para o carioca, certo? Exato, não tem por que ter pressa. Do ponto de vista do produtor, a situação está bem definida, né? Os produtores têm conversado bastante nos grupos de WhatsApp, têm informação estratégica do que vai acontecer. E agora a nossa preocupação deve se voltar para o nosso cliente, para o consumidor. E quais são as alternativas que nós temos para esse consumidor? A única alternativa que nós temos é buscar levar ao produtor o conhecimento de que vai ser pouco feijão. Por mais que se plante agora, dificilmente o estímulo vai ser suficiente para que nós tenhamos lá um volume considerável de feijão até o final do ano. E, por isso, o problema, nesse momento, passa a ser muito mais abastecer a população do que remunerar o produtor. O produtor vai estar sendo remunerado de qualquer forma. E pensar em aumentar a oferta na safra das águas é uma alternativa também, Marcelo? Incentivar o produtor a disputar essa área com a soja? É uma alternativa, mas eu acredito que, claro, ela tem que ser feita, mas nós vamos precisar de mais do que palavras para estimular esse produtor. Né? Eu não tenho certeza ainda a que tipo de alternativas que nós podemos ter do ponto de vista até de governo, né, para que se estimule essa produção na primeira safra, mas ela vai ser necessária. Alguma coisa vai ter que ser feita. Porque esse preço de hoje, de 200 até 230, não estimula ninguém. Os custos subiram, é claro que no irrigado mais, né, no feijão de sequeiro, ele vai ter um custo menor. Mas o que acontece? Os riscos são maiores. Quem é que estimula o produtor a plantar soja? O preço, mas também a estrutura que tem de multinacionais estimulando, buscando levar esse produtor a plantar a soja. Então, de cada 100 informações que você encontra na internet estimulando a plantar soja, ou basta a informação dos preços e do mercado futuro, você encontra 2 informações sobre feijão. Então, o que nós precisamos fazer é discutir dentro da cadeia produtiva urgentemente que tipo de ferramenta que poderia estimular o produtor. Talvez, como existe mais risco, algum tipo de benefício no seguro, talvez alguma linha de financiamento ao custeio diferenciada, de alguma forma estimular os médios e grandes a entrarem também ainda plantando aqueles que têm área, mas tudo isso somado dificilmente vai conseguir solucionar esse problema que a gente vai ter à frente aí. Muito bem, então olhando o que a gente tem hoje de informação, dá para prever que a gente tem um cenário positivo para preços, certo? Sim, eu acredito que existe aí uma simpatia, um reconhecimento por todo o setor agro daquilo que essa administração da ministra Tereza Cristina vem buscando fazer no agro, né? E também olhando com outros olhos os pulses, né, e as colheitas especiais. Então, é bem provável que, num certo grau, essa simpatia leve à empatia, ou seja, que alguns produtores pensem, peraí, eu preciso responder a isso, né? Há aí um grau de responsabilidade. É possível que isso aconteça também, mas ainda assim eu vejo que vai ser desafiador. E a gente pretende levar essa informação em breve, vai acontecer uma reunião do Conselho Brasileiro do Feijão em breve. Durante essa reunião deve ser discutido, né, como levar isso até a ministra e se há um consenso também, né,
há essa percepção, mas a Conab ainda não tem essa percepção que a gente está tendo no mercado. E aí, a partir do momento que existe um consenso dentro do Conselho, levar isso à Câmara Setorial e levar isso à ministra. Mas a verdade é que isso vai precisar ser feito urgentemente. A prova de que há problemas de abastecimento é que nós estamos em plena safra, né? Julho existe um volume maior de feijão e os preços não reduzem. Não reduzem por quê? Porque há especulação? Não. Não reduzem porque a oferta, apesar de concentrada, ela permite um certo grau de armazenamento, não é de especulação do produtor, muito pouco, eu diria para você que está indo para dentro de armazéns, porque no preço que está, os caminhões ficam esperando colher. O caminhão que vai carregar feijão na quarta-feira é provável que já esteja na região onde ele vai carregar e já está esperando o feijão ser colhido para daí carregar. Muito bem. E está vendo como você, internauta do Notícias Agrícolas, é um internauta privilegiado? A gente debate assunto aqui antes dele ser levado para as discussões lá na Câmara do Feijão. Olha aí, Marcelo, a importância de se acompanhar o Notícias Agrícolas. Exatamente. E a gente espera que os produtores possam comentar bastante isso também, né? Esse é um mercado que o envolvimento do produtor ele faz muita diferença. Então, se alguém tem uma percepção diferente dessa que nós temos, né, pode se manifestar, comentar, perguntar, pergunte, né, busque estimular eventualmente ou nos mostrar alguma coisa diferente, algum cenário diferente. É necessário que aproveitem essa ferramenta que o Notícias Agrícolas tem de permitir a discussão, né? Vamos conversar sobre isso ali nos comentários, entre em contato conosco. A gente vê a necessidade de que o produtor tenha certeza disso, né? Essa certeza que nós já temos aqui no IBRAF, a gente possa transferir também para o produtor e possamos encontrar aí uma situação que o produtor aproveite, porque quando o feijão bate lá preços muito altos, não é todo mundo que aproveita, é um ou outro, né? Quando o preço fica muito alto, o consumidor é levado a um desestímulo de consumo. Então, é pertinente que a gente converse bastante e, de um lado, o produtor aproveite e, de outro, nós não tenhamos o consumidor penalizado. Legal. Muito bom. Marcelo Líderes, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. A gente vai atualizando essas informações e principalmente acompanhando o comportamento do produtor diante dessas informações para saber o que vai acontecer, principalmente em relação à oferta no segundo semestre. Muito obrigado por enquanto. Volte sempre. Foi um prazer, uma boa semana a todos. Viva o nosso feijão, né? Mais do que nunca, viva o feijão. Vamos lá. É isso Vamos aí. em frente. Abraço. Abraço.